a algo que durante anos foi transmitido quase em voz baixa. Existem 3 plantas capazes de proteger um lar de influências negativas. Não é superstição decorativa. É uma ideia que nasce de uma tradição espiritual profunda e a maioria vive sem essa proteção. Até que começam a acontecer coisas que não sabem explicar. Conflitos constantes, doenças que aparecem sem motivo claro, insônia, pesadelos. Aquela sensação incômoda em certos cantos da casa onde você simplesmente não quer ficar. Já aconteceu com você? Porque as plantas não são só enfeite, não estão ali apenas para deixar bonito. Algumas, segundo antigos ensinamentos espirituais, cumprem uma função muito mais sutil e muito mais poderosa. O que você vai ouvir não era de conhecimento popular. Era compartilhado apenas com pessoas que chegavam desesperadas ou buscando uma solução real para o ambiente de seus lares. Famílias que percebiam algo errado, mesmo sem conseguir expressar em palavras. A ideia é simples, e justamente por isso muitos a subestimam. A natureza já contém mecanismos de proteção. Você não precisa de rituais extravagantes, nem de objetos misteriosos trazidos de sabe-se lá onde. O essencial já existe e é acessível. Deixe-me te perguntar uma coisa. Existe algum espaço na sua casa onde a energia parece estranha? Um lugar onde as plantas não prosperam? Onde você sente um desconforto difícil de explicar? Às vezes, não é imaginação. Às vezes, o ambiente influencia mais do que pensamos. O interessante é que essas 3 plantas não são exóticas, nem impossíveis de conseguir. São comuns, você já as viu 1000 vezes. Você pode ter uma por perto sem saber o que representa. Durante anos, em ambientes monásticos e espirituais, certas ervas eram cultivadas não apenas por suas propriedades medicinais, mas também por seu significado simbólico e protetor. Entendia-se que a natureza não é neutra, que emite, absorve e transforma. E aqui acontece algo curioso. Décadas depois, pesquisas científicas confirmariam que algumas dessas plantas purificam o ar e liberam compostos que influenciam diretamente o bem-estar psicológico. Ou seja, o espiritual e o biológico não estavam tão separados quanto parecia. Mas aqueles que transmitiam esse ensinamento insistiam em algo mais profundo. O efeito principal não era apenas físico, era espiritual, invisível, silencioso. De fato, em espaços onde se ouviam histórias carregadas de culpa, medo e dor, lugares emocionalmente densos, essas plantas sempre estavam presentes. Como se agissem como filtros, como sentinelas discretos, não faziam barulho, não brilhavam, não prometiam milagres em 7 dias. Simplesmente estavam ali. E quando eram colocadas em pontos estratégicos da casa, muitas pessoas começaram a notar mudanças. O ambiente ficava mais leve, as tensões diminuíam, o descanso melhorava. Sugestão? Pode ser? Mas quando centenas de experiências coincidem, a gente começa pelo menos a prestar atenção. A verdadeira pergunta é outra. Se a natureza já nos oferece ferramentas de proteção, por que continuamos ignorando-as até agora? É hora de revelar quais são essas 3 plantas. Essa sabedoria não ficou presa no passado. Ela foi retomada no século XX por alguém que a viveu a partir da experiência mística, não da teoria. Mas há um ponto-chave que quase ninguém entende. Não basta ter essas plantas como se fossem parte da decoração. Elas não funcionam como um móvel bonito que fica bem na sala. Existe uma forma específica de integrá-las ao lar. Um método que potencializa ou anula seu efeito. Porque, segundo esse ensinamento, uma planta descuidada perde sua força protetora. E aqui está o interessante: cuidar delas não é só regar, é um ato consciente, é intenção, é presença, é, de certo modo, uma prece ativa. Quando você cuida delas, não só mantém a planta viva, mas também mantém a proteção viva. O poderoso desse conhecimento é que ele não depende de dinheiro. Você não precisa de objetos caros, nem de rituais sofisticados. É acessível para qualquer um. E essa era justamente a ideia, que a proteção espiritual não fosse um luxo, mas algo ao alcance de todos.
Agora, antes de revelar a você a primeira dessas 3 plantas, há um aviso importante. Muitas pessoas cometem um erro que estraga tudo. Um detalhe aparentemente pequeno que pode anular completamente o efeito protetor. E esse ponto era repetido insistentemente. A diferença entre quem percebia mudanças reais e quem não experimentava absolutamente nada estava nesse detalhe. A primeira planta tem uma reputação especial. Diziam que ela podia transformar ambientes carregados, tensos, pesados em espaços de calma. Como se levantasse uma barreira invisível contra influências negativas. Você está pronto? A primeira é o manjericão, ou Simum basilicum. Sim, aquele mesmo que você provavelmente associa com macarrão, pizza ou culinária mediterrânea. E é aqui que muitos se surpreendem. Além do seu uso culinário, o manjericão tem sido considerado por séculos uma planta sagrada. Em diferentes tradições, ela é associada à proteção, renovação e amor espiritual. Inclusive, existem relatos antigos que a vinculam simbolicamente a lugares sagrados do cristianismo. Ela não era vista apenas como uma erva aromática, mas como um escudo vivo. Dizia-se que suas folhas absorviam e neutralizavam energias densas antes que afetassem aqueles que viviam no lar. Uma espécie de filtro natural espiritual, silencioso e constante, e há testemunhos que chamaram a atenção. Famílias que passavam por conflitos permanentes, insônia e problemas econômicos repetitivos começaram a colocar manjericão em pontos estratégicos da casa. Perto da entrada na cozinha, o coração do lar, ou em quartos onde o descanso era difícil. Pouco tempo depois, relatavam mudanças. Um ambiente mais leve, menos discussões, melhor descanso. Coincidência? Pode ser. Mas quando o padrão se repete, pelo menos merece ser observado. Agora vem o detalhe crucial. O manjericão não devia ser comprado já crescido. Esse era o erro mais comum. Segundo esse ensinamento, deveria ser cultivado a partir da semente por alguém da família. O processo de plantar, ver brotar, regar todos os dias criava um vínculo. Não era só botânica, era intenção sustentada. Cada vez que você a rega, renova a intenção de proteção. Quando você simplesmente a compra já desenvolvida e a coloca como decoração, isso quebra esse ciclo. Não há conexão, não há participação. E sem participação, não há ativação. Aí está a diferença que quase ninguém leva em conta. Também era ensinado que o manjericão não deveria ser colocado ao acaso. Tem que estar em pontos estratégicos, perto de janelas e portas principais. Por quê? Porque não são apenas entradas físicas, são acessos energéticos. Lugares por onde tudo entra, ar, pessoas, intenções, mas precisa de luz natural. Só que sem sol direto o dia todo. Uma planta que está lutando para sobreviver não pode proteger nada. Se ela estiver fraca, sua função também estará enfraquecida. Há outro detalhe pouco conhecido. Não só era cultivada, mas também era usada ativamente dentro de casa. A recomendação era simples: pegar uma folha, esfregá-la entre os dedos e andar pela casa, especialmente naqueles cômodos onde se sente inquietação, tensão ou mal-estar. O aroma, diziam, ajuda a dispersar a negatividade, assim como o vento dissipa a neblina. Agora, o cético vai dizer: isso é psicológico. E pode ser que em parte seja mesmo. Mas o interessante é que a ciência moderna começou a apoiar certos aspectos. O manjericão libera compostos voláteis que reduzem o estresse, melhoram o humor e tem propriedades antimicrobianas. Ou seja, purifica o ar e, de quebra, limpa a mente. Coincidência ou não, dá para sentir o efeito. Mas não para por aí. A segunda planta intensifica o efeito da primeira. Juntas, elas criam o que era descrito como um círculo completo de proteção. Se o manjericão atua como um escudo, essa segunda planta cumpre outra função. Ela absorve cargas densas acumuladas no ambiente. Muitas pessoas que a incorporaram relataram algo curioso: melhor descanso, menos pesadelos, uma sensação de leveza difícil de explicar. Mas, cuidado!
Existe uma planta muito parecida na aparência que costuma ser confundida com ela. E aqui vem o aviso: escolher errado pode gerar o efeito contrário. Em vez de repelir, pode atrair energia densa. O detalhe importa. A segunda planta é o alecrim Rosmarinus officinalis, aromático, resistente, de flores azuladas. Se o manjericão é o escudo, o alecrim é o guardião ativo. Não só protege, repele, atua como sentinela permanente. Tem uma tradição espiritual muito antiga. Durante séculos foi utilizado em rituais de purificação e bênção. Na simbologia cristã, inclusive, são atribuídos a ele relatos associados à proteção divina, o que reforçou seu caráter sagrado. Mas além da tradição, o interessante são os efeitos que muitas pessoas descreveram. Famílias que sofriam com doenças recorrentes ou incômodos persistentes começaram a plantar alecrim nos 4 cantos do jardim ou perto da entrada. Com o tempo, relataram melhorias progressivas. À medida que o alecrim crescia forte, o ambiente parecia se estabilizar. Sugestão coletiva? Talvez. Mas o padrão volta a se repetir. E tem mais uma coisa. O alecrim não só protege o ambiente, como também influencia o descanso. Recomendava-se colocar pequenos ramos secos debaixo do travesseiro ou dentro de saquinhos de tecido perto da cama. O objetivo: evitar pesadelos e promover um sono profundo. Curiosamente, hoje sabemos que seu aroma favorece o relaxamento e melhora a função cognitiva. Então, mesmo que alguém não acredite em energia espiritual, o benefício prático continua lá: escudo e guardião. Mas ainda falta a terceira planta. E essa é a que completa o círculo. O alecrim protege até mesmo nossos sonhos. Assim, era descrita sua função: criar uma ponte entre o físico e o espiritual durante as horas em que estamos mais vulneráveis, porque quando dormimos, baixamos a guarda. E, segundo esse ensinamento, é aí que a proteção se torna mais necessária. Mas há um ponto que sempre era repetido com firmeza: não basta ter alecrim como planta decorativa ou ingrediente para o churrasco de domingo. Tem que ser plantado com intenção. Ao plantá-lo, sugeria-se pronunciar algo simples, direto. Assim como esta planta cresce em meu lar, que cresça também a proteção sobre aqueles que vivem aqui. Não é mágica teatral, é foco, é direção consciente. E aqui vem uma confusão comum. Muitos confundem com a lavanda, principalmente quando são pequenas. E embora a lavanda tenha propriedades maravilhosas, ela não cumpre a mesma função. A diferença é clara. A lavanda acalma. O alecrim protege e combate, eles se complementam, mas não são intercambiáveis. Se você quiser maximizar o efeito, a localização importa. Recomendava-se colocá-lo perto de entradas secundárias, varandas, janelas voltadas para o oeste e especialmente em espaços onde você realiza atividades criativas ou espirituais. Porque ele não protege apenas o ambiente físico, mas também fortalece o que você faz dentro dele. Outro detalhe prático: o alecrim deve ser podado regularmente para mantê-lo vigoroso. Uma planta abandonada é como uma oração sem intenção. Os galhos cortados não são desperdiçados, eles são usados para varrer simbolicamente os cantos da casa, passando suavemente os ramos por áreas onde se sente um peso. É um gesto simples, mas carregado de significado. Existem histórias interessantes a esse respeito. Pessoas que enfrentavam problemas econômicos persistentes ou conflitos familiares decidiram experimentar, às vezes com total ceticismo, e começaram a plantar alecrim até mesmo em seus negócios. A pergunta era óbvia: o que uma planta tem a ver com minhas finanças? A resposta era ainda mais direta: às vezes, o que é visível tem raízes invisíveis. E em vários casos, depois de integrar a planta com intenção e constância, começaram a notar mudanças difíceis de explicar racionalmente. Agora, se o manjericão é o escudo e o alecrim é o guardião, falta a terceira peça, a mais potente, a mais simbólica, a que completa o triângulo. Mas antes, vou te dizer algo incômodo. Você diz que quer crescer, mas continua consumindo conteúdo gratuito e esperando resultados premium.
Se você realmente quer elevar sua mente, na descrição você tem 30 dias grátis de Audible, um mês inteiro de audiolivros enquanto treina, caminha ou dirige, sem desculpas, sem não tenho tempo. Se você sente que falta foco, disciplina ou clareza, comece pelo que você ouve todos os dias. A próxima planta, segundo a tradição, não só protege, harmoniza o ambiente com o divino, eleva a frequência do espaço, cria um ambiente onde a negatividade simplesmente não encontra onde se instalar. Mas cuidado! Aqui também há um detalhe crucial. Se não for tratado corretamente, seu efeito enfraquece muito. A terceira planta é o louro, Laurus nobilis. Sim, o louro nobre, folhas escuras, brilhantes, presente desde a antiguidade como símbolo de vitória, purificação e conexão espiritual. Dizia-se que o louro atua como um farol, não só bloqueia, mas também ilumina, ordena e eleva. Se o manjericão cria o escudo e o alecrim vigia ativamente, o louro cela, estabelece uma conexão constante com o plano superior, uma espécie de conduto permanente que mantém o lar em harmonia. Juntas, as três formam um triângulo protetor: escudo, guardião, farol. E quando trabalham em equilíbrio, não só protegem o espaço físico, mas também estabilizam o emocional e o espiritual de quem vive ali dentro. Há relatos de famílias que, durante gerações, carregavam o que chamavam de má sorte. Esse caso do louro é um grande exemplo, assim como o manjericão. Acidentes repetidos, fracassos constantes. Quando decidiram integrar o louro como parte ativa do seu lar, não apenas como uma planta ornamental, mas como um símbolo consciente de proteção, começaram a notar uma mudança progressiva na dinâmica familiar. Sugestão? Coincidência? Reconfiguração psicológica coletiva? Talvez. Mas a pergunta interessante não é se funciona por fé ou por energia. A pergunta é: o que aconteceria se a proteção que você procura já pudesse crescer em um vaso dentro da sua casa? Em 1965, uma família decidiu seguir o conselho que havia recebido: plantar um louro no centro do jardim, completando as outras duas plantas que já tinham. A mudança não foi instantânea e não houve fogos de artifício. Foi gradual, mas evidente. Anos depois, a matriarca descrevia assim: é como se uma nuvem escura que pairava sobre nós há décadas finalmente tivesse se dissipado. E aqui vem o mais intrigante sobre o louro. Ensinava-se que essa planta tem a capacidade de lembrar das orações direcionadas a ela, como se armazenasse intenção, como se fosse um recipiente vivo daquilo que você projeta. Por isso não bastava plantá-lo e esquecer. Havia um ritual específico ao plantá-lo pela primeira vez: bendecirlo con agua, acompanhá-lo com uma oração clara de proteção e depois, todas as manhãs, reforçar essa intenção falando suavemente com ele. Pode parecer estranho até você pensar no seguinte: nós já não falamos com nossos animais de estimação? Nossa energia não influencia o ambiente? A intenção, repetida ao longo do tempo, muda dinâmicas. Uma pergunta muito interessante era feita: você já percebeu como certos espaços da sua casa parecem atrair discussões ou tristeza, enquanto outros transmitem paz quase automaticamente? Não é por acaso. Os espaços acumulam memória emocional, experiências passadas, tensões não resolvidas. E, de acordo com esse ensinamento, o louro tem uma capacidade especial de limpar essas marcas, permitindo que o ambiente seja reiniciado. Mas atenção! A localização aqui é fundamental. Ao contrário do manjericão e do alecrim, que funcionam melhor em entradas e janelas, o louro deve ocupar um lugar central, um espaço comum onde a família se reúne, porque sua função não é apenas proteger, é harmonizar as interações humanas. Onde as pessoas convivem, sob sua influência, dizia-se, a harmonia floresce com mais facilidade. Há um caso especialmente curioso. Uma psiquiatra cética, movida por curiosidade profissional, decidiu colocar um louro na sala de espera do seu consultório. Ela não mudou mais nada. Só isso,
Com o tempo, ela começou a notar algo inesperado. Pacientes menos ansiosos, maior abertura durante a terapia, uma atmosfera mais tranquila em geral. Ela não sabia explicar o que ocorria, mas ela também não conseguiu ignorar. E agora, quero que você reflita por um momento. Quantas vezes você entrou em um lugar e sentiu um peso imediato sem razão aparente? E quantas vezes você sentiu uma paz inexplicável em outros lugares? Segundo essa visão, não é pura sugestão, é a qualidade energética do ambiente, algo que pode ser transformado. Escudo, guardião, farol, manjericão, alecrim, louro. Um triângulo que protege, repele e harmoniza. E aqui entra algo ainda mais atual. Vivemos em uma época carregada de estímulos, estresse constante, poluição ambiental e cada vez mais poluição eletromagnética. Nossas casas já não são santuários automáticos, são extensões do barulho externo. A pergunta não é se você precisa de proteção. A pergunta é: o que você está fazendo para criá-la conscientemente dentro do seu próprio espaço? No entanto, se você chegou até aqui, não faz parte dos 90% que desistem quando o conteúdo deixa de ser superficial. Quero que faça algo diferente agora. Escreva nos comentários: cultivo proteção, não desculpas. Se você escrever, não é por mim, é porque você entendeu que a energia do lar não se deixa ao acaso. De acordo com esse ensinamento, hoje essas plantas são mais necessárias do que nunca. E havia algo que se repetia com firmeza: o perigo está em adiar. Muitas pessoas voltavam meses ou anos depois dizendo a mesma coisa. Eu queria ter começado antes, porque o tempo sem proteção, diziam, é tempo que você dá para a negatividade se instalar, criar raízes. A proteção não é um luxo espiritual, é higiene do ambiente. Agora você já conhece as 3 plantas, manjericão, alecrim e louro, mas saber disso não muda nada. A pergunta incômoda é outra: o que te impede de começar hoje? Esse sistema é simples e justamente por isso é poderoso. 3 níveis que se complementam: o manjericão bloqueia, o alecrim repele, o louro harmoniza e eleva. Escudo. Guardião, farol, aquele que protege o espaço físico e também o emocional. Se você decidir aplicá-lo, faça isso com uma intenção clara. O manjericão perto de janelas ou portas principais. Regue-o com frequência. Quando crescer, use ocasionalmente algumas folhas para percorrer a casa, esfregando-as entre os dedos enquanto caminha pelos espaços onde sente tensão. O alecrim em entradas secundárias. Balcones o ventanas orientadas al oeste. Pódalo regularmente. Mantenha sua força. Use os galhos cortados para varrer simbolicamente os cantos carregados da casa. E quando você plantar, estabeleça uma intenção concreta de proteção. O louro no centro da casa, no lugar onde a família convive. Abençoe-o ao plantar. Fale com ele toda manhã. Reforce seu propósito. Pode parecer simples, mas a repetição consciente transforma dinâmicas. Hoje, existem depoimentos de famílias que implementaram o sistema completo e começaram a notar mudanças progressivas. Menos conflitos, melhor saúde, mais estabilidade emocional. Não foi magia instantânea, foi constância. E aqui está o ponto-chave. Essas plantas não agem automaticamente, não são amuletos passivos, são ferramentas de intenção. Sem intenção, são apenas plantas. Com intenção, se tornam símbolos ativos. É interessante observar que culturas muito diferentes, em épocas distintas, coincidiram em atribuir propriedades protetoras a essas mesmas plantas. Desde a Roma antiga até tradições europeias e latino-americanas, elas aparecem repetidas vezes como guardiãs do lar. Coincidência cultural. Sabedoria acumulada? Cada um vai tirar sua própria conclusão, mas esta noite eu te proponho algo simples. Antes de dormir, percorra mentalmente sua casa. Onde você sente tensão? Onde o conflito se acumula? Onde falta harmonia? Visualize onde você colocaria cada planta. Só esse ato de consciência já começa a mudar a relação que você tem com o seu espaço. E amanhã,
Se você decidir dar o passo, comece pelo mais simples. Sementes de manjericão. Um alecrim jovem, um louro em crescimento. Não compre proteção pronta, cultive-a. Transforme um ato cotidiano de jardinagem em um gesto consciente de cuidado com seu lar e com quem vive nele. Porque no fim, além da energia, da tradição ou da ciência, existe uma verdade simples. As plantas podem proteger a casa, mas é o amor, cultivado com a mesma constância, que realmente protege o coração.